Continuando o tema que começamos anteriormente, a nossa confissão, ela nos governa. Nós vimos que há poder naquilo que nós falamos. Aquilo que nós temos confessado com a nossa boca vai nos dirigir, vai nos guiar, vai nos conduzir. E não apenas a nós, mas também as pessoas à nossa volta, os nossos entes queridos que nós amamos. Mas eu quero continuar nesse assunto hoje, falando sobre como Deus governa. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 3, é um texto conhecido, mas que você vai ver algo poderoso e importante para nós. Olha o que vai dizer. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Se nós continuarmos lendo o restante do texto, você vai verificar que para cada coisa que Deus ia fazer, ele declarava que se faça, que produza, que surja. Então, quando Deus quer fazer algo, ele usa a sua palavra. Então, meramente, ele declara a sua palavra e a sua palavra vai produzir aquilo pelo qual ela saiu. Quando ele disse que haja luz, houve luz. Quando ele diz que haja separação entre as águas, surgiu a separação entre as águas. Quando ele fala para a terra produza a relva, a terra produziu. Quando ele disse lá, olha, os mares e oceanos produzam espécies de animais em abundância, houve ali a produção de animais. Então, Deus governa através da sua palavra. A sua palavra tem poder. Olha o que vai dizer em Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que coisa interessante. O texto está nos afirmando que outrora Deus falou com a humanidade através dos profetas, mas que agora, o apóstolo estava dizendo, ele nos falou através do seu Filho. O seu Filho que hoje está sustentando todas as coisas no universo. Ele está sustentando toda a criação através da palavra do seu poder. E olha que coisa interessante, nós poderíamos pensar através do poder da sua palavra, mas não é. Através da palavra do seu poder. Porque primeiro Deus declara a palavra, depois o poder se manifesta. Primeiro Deus confessa aquilo que ele quer, depois o poder vai à frente e realiza aquilo que ele declarou. Então nós estamos falando sobre o poder da confissão, o poder da palavra. Quando Deus ele quer fazer algo, ele quer governar algo, ele simplesmente dá a sua ordem, ele dá a sua palavra, e aquilo que ele determinou com a sua palavra vai acontecer, vai existir. Há poder, queridos, que nós precisamos entender naquilo que nós confessamos, naquilo que nós declaramos. A importância que nós temos e permitirmos a Deus usar a nossa boca. Nós temos que permitir o Senhor nos usar para a glória dele. Em Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26, vai dizer assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui em Gênesis, o Senhor, quando criou o homem, ele deu o governo do planeta, o governo da terra, o governo sobre os animais, o governo sobre a água, o governo sobre tudo aqui do planeta para Adão, para o homem. E o homem deveria exercer esse governo, essa autoridade. E como é que o homem deveria exercer o governo e a autoridade? Através da palavra. O homem iria declarar e as coisas iriam acontecer. O homem iria falar e as coisas iriam ser feitas da maneira que ele falou. O que Deus fez depois? Trouxe todos os animais para ver como Adão chamava. E Adão deu nome a todos os animais. Então há um governo no homem pelo poder da sua palavra. E existe algo que nós precisamos compreender, que é algo tremendo. Eu não sei se você vai conseguir entender, mas eu espero que o Espírito Santo te dê clareza quanto a isso. A Bíblia está dizendo que Deus colocou o homem para governar a terra. A terra, por criação, é de direito de Deus. Mas Deus pega o planeta que ele fez e toda a sua criação e dá para o homem agora governar. Olha o que vai dizer no Salmo 115, no versículo 16. Os céus são os céus do Senhor,
mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O que o texto está dizendo? Que os céus dos céus pertencem a Deus, mas o mundo, a terra, ele deu para os filhos dos homens. Deus ele deu a terra para o homem, e o homem deve exercer o governo e o domínio aqui, através da sua boca, através da sua palavra, através daquilo que ele declara. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Como é que o homem vai exercer o governo e o domínio sobre as suas circunstâncias, sobre as coisas que estão à sua volta? É quando ele confessa, ele diz com a sua boca aquilo que ele acredita no seu coração. Quando ele crê no coração em algo e ele declara com a sua boca, isso vai acontecer conforme ele tem falado. Eu vou te dar um exemplo que infelizmente é ruim. Quando o homem acredita que um filho, uma filha, não vai ser ninguém nessa vida e com a sua boca ele começa a declarar, isso vai acontecer. Quando uma pessoa deseja fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, e ela começa a ver empecilho, ela começa a dizer com a sua boca, isso não é para mim, eu sou pobre, não tem jeito, se eu fosse rico eu conseguiria isso, olha, mas eu nunca vou conseguir isso. Realmente ela não vai conseguir, porque ela está confessando isso com a sua boca e ela vai trazer à vida isso que ela está dizendo. Mas se ela mudar o seu discurso, começar a falar assim, olha, eu não sei como, mas Deus vai me dar condições de fazer uma faculdade, Deus vai me dar condições de fazer um curso de especialização. Olha, eu não sei, o meu filho hoje, a minha filha não está bem, não é assim que Deus espera da vida deles, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre, vai ser um grande homem, vai ser um grande profissional, vai ser uma grande mulher, vai ser uma grande profissional, vai ser uma pessoa muito usada por Deus. Você começa a trazer vida, porque a sua palavra tem poder. O Senhor Jesus disse, olha, quando você disser para esse monte é qualquer problema, qualquer luta na sua vida, e você acredita nisso, e você declara com a sua boca, isso vai se tornar realidade. Porque Deus permitiu e deu ao homem o governo para governar aqui a terra. Então, através da sua boca, você deve exercer governo. Mas a pergunta que eu faço, como eu perguntei ontem, quem tem governado a sua boca? É o inferno que tem governado a sua boca e usado a sua boca para decretar derrota e maldição na sua vida e nas pessoas à sua volta? Ou é o Espírito Santo de Deus? Hoje o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele quer governar a sua casa e a sua família através da sua própria boca, quando você abrir a sua boca para declarar vida e vitória. Então permita a Deus governar a sua casa através dos seus lábios. Traga vida, traga existência aquilo que está morto na sua vida, seus sonhos, seus projetos, aquilo que você deseja. Deixe o Espírito Santo usar a sua boca para trazer vida. Então o que vai te governar? É aquilo que você está falando. Nós vimos que Deus ele governa tudo através da palavra. E Ele deu essa mesma autoridade ao homem para governar através da sua palavra. Por isso que nós lemos, o poder da vida e da morte está no poder da língua, está no poder da palavra. Se você usar bem, você vai comer um fruto bom dela. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que você entenda esse governo que Deus concedeu a você de governar a sua casa, a sua família, através daquilo que você declara, através daquilo que você acredita e confessa. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, minha irmã, apresentar a sua casa, a sua família. Espírito Santo, abra a mente deles, abra o entendimento deles, para que eles vejam o poder que há em confessar, o poder que há em declarar aquilo que nós cremos. Que os teus filhos creiam naquilo que é correto, acreditem naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, acreditem na sua promessa e na sua palavra, e eles comecem a declarar sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o local onde eles vivem, as bênçãos do Senhor. Que quando eles olharem para um problema, eles iam declarar não o problema, mas declarar a vida, a vitória sobre o problema. Quando estiverem diante de uma enfermidade, que eles não iam declarar a morte, mas que eles iam declarar a saúde, que eles iam declarar a cura. Quando estiverem diante de uma porta fechada, que eles não venham se desesperar, mas que venham olhar para o Senhor e crer que Tu és aquele que abre porta, que não existe porta. Que o Senhor traz provisão sobre as nossas vidas, que o Senhor transforma as situações em nossa volta, que Tu és um Pai zeloso e provedor, e que vai prover na nossa vida. Pai amado, que quando nós tivermos uma adversidade na nossa casa, na nossa família, que nós não venhamos permitir que Satanás use a nossa boca para amaldiçoar a nossa casa, mas que nós venhamos usar a nossa boca para abençoar, para decretar mudança de realidade,
para decretar vida, porque a palavra que o Senhor coloca em nossa boca vai gerar vida. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por essa casa, eu peço por essa família, opera o poder e o milagre do Senhor nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.